Você já se pegou em silêncio, olhando para o celular e esperando uma mensagem que nunca chega? Já sentiu o estômago afundar ao ver o nome daquela pessoa que te ignora, mas ainda assim faz seu coração acelerar? Você sabe que aquilo te machuca. Já tentou se afastar. Já jurou que dessa vez seria diferente, mas de algum modo você volta. Volta para quem te faz se sentir pequena, para quem te dá migalhas emocionais. E ainda assim você insiste. Parece irracional, e de fato é. Mas não é loucura. É neurociência. Seu cérebro não busca felicidade. Ele busca previsibilidade emocional. E isso significa que, se você foi exposta por muito tempo a um padrão afetivo instável, onde o amor vem com dor, com ausência, com silêncio, ele passa a considerar isso como normal. Pedro Calabrese explica com clareza: nosso cérebro não evoluiu para nos fazer felizes. Ele evoluiu para nos manter vivos. E para isso, se apega a padrões que já reconhece, mesmo que sejam tóxicos. Ele prefere o desconforto conhecido à liberdade que assusta. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, nos mostra que boa parte do que decidimos não é racional. Agimos no chamado Sistema 1, automático, rápido, emocional. E é esse sistema que, sem que você perceba, te faz voltar. Ele associa familiaridade à segurança. Mesmo que essa segurança venha com abandono, é como se o seu cérebro estivesse preso a um disco emocional arranhado. Você sabe que a música está arriscada, sabe que machuca ouvir, mas ele continua a tocar, porque não conhece outra melodia que soe certa. E talvez a pergunta que te acompanha não seja mais "por que eu sinto isso?", mas sim, "por que eu continuo sentindo, mesmo sabendo que faz mal?". A resposta pode ser difícil de ouvir, mas libertadora de entender. Não é você que está errada, é o seu cérebro que está condicionado a um padrão antigo. E se for possível reprogramar esse padrão? E se você puder sair desse ciclo, não matando o que sente, mas entendendo o que sente com lucidez? Hoje vamos conversar sobre isso, não com promessas vazias, mas com ciência, consciência e humanidade, porque você merece clareza. E merece voltar a estar ao seu próprio lado. Talvez você já tenha dito para si mesma: dessa vez eu aprendi, nunca mais vou me rebaixar por essa pessoa. Mas bastou um gesto, uma lembrança, uma mensagem, e tudo recomeçou. Esse movimento de retorno, por mais doloroso que pareça, tem uma explicação profunda, e ela começa dentro do seu cérebro. Em termos neuroquímicos, o que chamamos de vínculo afetivo é, em parte, um laço químico. Quando você se conecta emocionalmente com alguém, mesmo que essa pessoa te machuque, seu cérebro libera substâncias como dopamina e ocitocina. A dopamina associada à expectativa de recompensa. A ocitocina ao vínculo afetivo. Só que há um detalhe cruel: o cérebro não distingue se esse laço é saudável ou destrutivo. Ele apenas registra que houve prazer misturado com dor, e isso já basta para criar o que os neurocientistas chamam de reforço. Imagine uma máquina de caça-níquel. Você puxa a alavanca, não sabe se vai ganhar, mas às vezes vem uma recompensa. Esse sistema, chamado de reforço intermitente, é o mais potente quando se trata de criar vício. E relacionamentos instáveis funcionam da mesma forma. Você nunca sabe quando vai receber carinho. Então, vive em estado de alerta, esperando que hoje seja o dia. E quando vem uma migalha de afeto, ela é amplificada e parece imensa. Esse ciclo ativa o mesmo circuito cerebral envolvido com vícios, inclusive com drogas. É por isso que você não consegue simplesmente decidir se afastar, porque não é só emocional, é também neuroquímico. No fundo, seu cérebro acredita que se insistir mais um pouco, se for mais paciente, se aceitar um pouco mais, aquela pessoa vai mudar, vai finalmente te amar como você precisa. Mas essa ilusão de mudança futura mantém o ciclo vivo.
como um hamster que corre numa roda sem perceber que não sai do lugar, mas acha que está chegando em algum ponto. Esse é o ciclo invisível, uma prisão química travestida de esperança. E ela só começa a ser quebrada quando você reconhece que essa dor que insiste em voltar não é falta de amor. É excesso de condicionamento. E é aqui que começamos a desfazer o nó, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para rompê-lo. Às vezes, o que prende não é o outro, é o que o outro representa. Você pode passar anos tentando entender por que se sente tão presa a alguém que te despreza, que não te vê, que não se importa. Pode achar que é amor, que é conexão, que é destino. Mas muitas vezes o que te amarra não é a pessoa em si, é a esperança silenciosa de curar uma ferida antiga por meio dela. O cérebro humano é simbólico. Ele não vive só de fatos, mas de significados. E em muitos casos, o desejo de ser valorizada por quem te ignora ativa um roteiro emocional muito mais antigo. Às vezes, escrito ainda na infância. Se você cresceu buscando a aprovação de figuras importantes, tentando ser escolhida, tentando merecer amor, esse padrão se torna um script emocional. E o cérebro, quando encontra alguém que também é ausente, frio ou imprevisível, pode enxergar ali uma chance inconsciente de reparar o passado. Como se dissesse: dessa vez eu vou ser amada, dessa vez eu vou conseguir ser suficiente. Não é amor, é tentativa de correção emocional. Você passa a projetar nessa pessoa a expectativa de ser, enfim, reconhecida. Não por ela, mas pelo que ela representa. Uma última tentativa de mudar a história que você nunca pôde mudar. O mais cruel é que essa tentativa é silenciosa. Ela acontece sem que você perceba e te faz acreditar que sua persistência é nobre, que sua lealdade é sinal de força. Mas, muitas vezes, ela é só um disfarce para um medo mais profundo. O medo de admitir que ainda não se curou da sensação de não ter sido escolhida. E há um ponto sensível aqui: o auto-engano. Confundir persistência com valor próprio é um dos mecanismos mais sutis da carência emocional. Porque, ao insistir em quem não te vê, você não está afirmando seu valor, está tentando comprá-lo com resistência. Só que amor verdadeiro não se ganha na insistência. Amor não precisa ser provado o tempo todo. A armadilha da esperança é isso. Uma promessa emocional que nunca foi feita, mas que você espera que se cumpra. E quanto mais você espera, mais se desgasta. Não por amar demais, mas por tentar curar uma dor antiga com uma pessoa errada. E enquanto o passado não for compreendido, o presente continua sendo campo de repetição. Você não quer apenas ser amada por essa pessoa. Você quer que ela prove que você sempre foi digna de amor. Mas essa resposta não está nos olhos dela. Está na forma como você aprende a se olhar de novo. Você já percebeu como um simples oi daquela pessoa pode virar o seu dia de cabeça para baixo? Não importa se ela te ignorou por dias, se foi fria, se te fez chorar. Basta uma mensagem seca, uma reação em uma foto, uma lembrança que ressurge. E de repente parece que tudo voltou a ter sentido. Só que esse sentido não vem do amor, vem da expectativa e do alívio momentâneo que ela oferece. É assim que seu cérebro transforma migalhas em banquete. Quando alguém nos trata com frieza na maior parte do tempo, mas oferece pequenos gestos de atenção aqui e ali, o cérebro não interpreta isso como descaso. Ele interpreta como esperança de recompensa, e isso aciona o circuito de dopamina, o mesmo que é ativado em jogos de azar. Você espera e espera e espera, e quando vem qualquer sinal, por menor que seja, ele é amplificado, porque a carência amplifica tudo. Pedro Calabrese explica que o cérebro é um sistema de detecção de padrões. Se ele associa aquela pessoa ao alívio que vem depois da dor, então passa a considerá-la como uma fonte de prazer, mesmo que esse prazer seja instável e raro. E mais,
O cérebro aprende a se contentar com pouco quando é condicionado à escassez emocional. Isso distorce completamente o seu senso de merecimento. Você começa a acreditar que qualquer gesto já é grande coisa, que um simples "lembrei de você" compensa semanas de ausência. E aos poucos, esse padrão te convence de que você deve ser grata por aquilo que, na verdade, nunca deveria ter sido escasso. É como alguém que passou fome e, ao receber um prato raso, acha que recebeu um banquete. Não porque aquilo é o suficiente, mas porque o padrão anterior era a ausência total. Essa escassez afeta não apenas o seu estado emocional, ela molda sua percepção de valor. E quando isso acontece, você começa a aceitar o inaceitável, a se contentar com relações unilaterais, a se calar para manter alguém por perto, a achar que qualquer sinal já é prova de amor, mas não é. Migalhas não alimentam, elas apenas prolongam a fome. E enquanto você estiver condicionada a esperar por pequenos gestos, seu cérebro continuará preso nesse ciclo, confundindo alívio com amor, presença momentânea com vínculo real. O problema não é o quanto você sente, é o quanto você aprendeu a esperar pouco, e o quanto ainda acredita que isso é o que você merece. Alguns vínculos não se mantêm porque ainda existe amor. Ele se mantém porque, de algum modo, aquela relação passou a fazer parte de quem você acredita ser. É por isso que, mesmo com dor, com rejeição, com humilhação, muitas pessoas permanecem. Não por dependência direta do outro, mas por dependência da narrativa que construíram em torno desse vínculo. Quem sou eu sem ele? Se eu me afastar, o que resta de mim? O cérebro humano tem necessidade de coerência. Ele cria histórias internas que dão sentido à nossa vida. E quando essas histórias ligam à autoestima, à permanência em um relacionamento, romper esse laço é quase como apagar a própria identidade. Pedro Calabres fala da força das narrativas cerebrais. O cérebro prefere manter uma história incoerente e dolorosa do que ficar sem história nenhuma, porque o vazio para o cérebro é ameaça. E ele preenche esse vazio com o que for necessário para manter a sensação de continuidade. Muitas mulheres confundem apego com amor. Mas o que sentem, na verdade, é medo de perder uma versão de si mesmas que só existe dentro daquela relação, mesmo que essa versão esteja ferida, esvaziada, silenciada. É como morar numa casa cheia de rachaduras. Você sabe que o teto pode cair a qualquer momento, que as paredes estão comprometidas, que há vazamentos por todos os lados, mas ainda assim você fica, porque aquela é a sua casa. Porque ali você construiu sua rotina, suas memórias, seu senso de lar. E sair, mesmo que para um lugar melhor, significa encarar o medo de recomeçar. Só que essa casa afetiva, por mais conhecida que seja, está te fazendo adoecer. E parte do adoecimento vem da recusa em deixar para trás não o outro, mas a versão sua que ainda acredita que precisa dele para existir. Quando o apego se entrelaça com a identidade, romper não é só afastar-se, é reconstruir-se. É reaprender a ser inteira sem ser definida por alguém. E isso leva tempo, lucidez e coragem. Mas, acima de tudo, exige que você olhe para si não como quem perdeu um amor, mas como quem está reencontrando a si mesma fora da história que te fizeram acreditar. Entender o ciclo já é um avanço, mas só compreender não basta. O cérebro não se transforma apenas com consciência, ele muda com repetição. Reprogramar o cérebro não é apagar o que foi vivido, e sim construir pouco a pouco novas rotas emocionais. E como explica Pedro Calabres, isso exige consistência. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, responde àquilo que é repetido com intenção. O primeiro passo é aprender a observar os próprios gatilhos sem julgamento.
É perceber que aquela vontade súbita de mandar uma mensagem, aquele impulso de checar as redes sociais do outro, aquela expectativa depois de um silêncio, são respostas automáticas, são rastros de um padrão antigo, não são fraquezas, são condicionamentos emocionais e é aí que entra o trabalho de reconstrução. A cada vez que você escolhe não se humilhar por atenção, não responder imediatamente, não entrar no jogo da validação intermitente, você cria micro-vitórias emocionais. Elas parecem pequenas, mas são estruturais, porque é assim que novas conexões neurais começam a se formar. É como afinar um violão desafinado. Não adianta jogar fora o instrumento. Você precisa, com paciência, ajustar corda por corda. Algumas vão arrebentar, outras vão resistir. Mas com constância, a melodia começa a mudar. Isso vale também para o afeto próprio. O que foi desaprendido pode ser reaprendido. O que foi negligenciado pode ser nutrido com novas referências, novos vínculos, novas práticas. E mais importante, com um novo olhar sobre si mesma, não o olhar de quem falhou por ter amado demais, mas de quem está finalmente amando com lucidez. Romper o ciclo é como sair de um labirinto emocional. Você não precisa entender todas as curvas no início, só precisa reconhecer quando está dando voltas no mesmo lugar e escolher, ainda que aos poucos, um caminho diferente. Seu cérebro vai resistir, porque ele é fiel ao que já conhece. Mas com tempo, prática e presença, ele também aprende. Porque ele não é prisão, é possibilidade. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que o problema era você, que sentir demais era sinal de fraqueza, que não conseguir se desligar era prova de imaturidade, que voltar, depois de prometer que não voltaria, era falta de amor próprio. Mas e se não for nada disso? E se o que está operando aí dentro for apenas um cérebro condicionado, tentando te proteger da dor, usando os mesmos caminhos que sempre usou? Pedro Calabres nos lembra que o cérebro cria padrões, mas isso não é destino, é só a forma como ele aprendeu a responder ao mundo, até que você o ensine algo novo. E para ensinar algo novo, não é preciso força bruta, é preciso consciência, paciência, repetição. Antônio Damasio vai além. Ele mostra que as emoções não são inimigas da razão. Elas são mapas. Elas indicam para onde estamos indo e de onde viemos. A dor emocional que você sente não é sinal de que algo está errado com você. Ela é sinal de que há algo importante sendo ignorado por tempo demais. Você não escolheu se apegar a quem te faz mal. Você apenas seguiu um padrão que parecia seguro, porque era familiar. Mas a partir do momento em que você enxerga esse padrão, ele deixa de ser invisível. E isso muda tudo. Não é só parar de amar. Não é simples, nem rápido, nem automático. Mas é possível reeducar o cérebro para amar com clareza, e não com carência. E quando isso acontece, algo silencioso se transforma. Você para de correr atrás, para de esperar migalhas, para de mendigar presença, porque começa pela primeira vez a reconhecer a sua própria companhia como suficiente. Talvez a chave da sua libertação não esteja em prometer que nunca mais vai amar, mas em aprender a amar de outro jeito, com lucidez, com dignidade, com limites. E essa chave, ela não está do lado de fora, ela está dentro, mas para girá-la, você precisa fazer algo antes, reconhecer que está presa, e a partir daí, escolher. Escolher se libertar, não da emoção, mas do ciclo. Você não está sozinha, mas precisa, aos poucos, voltar a estar do seu próprio lado. É desse lugar que começa toda a reconstrução emocional verdadeira.